Olá, pessoal. Vamos falar brevemente sobre o retrato falado, que é utilizado até hoje, mas de formas com tecnologias mais avançadas, né? Mas a gente vai relacionar isso com o processo de criação do ilustrador, do artista, né? Será que o artista ele produz de forma às cegas, ou será que ele precisa de referências? Vamos lá, então? Reclame menos, pense menos em si. Precisa que funcione. Será mais Saúde, preciso. educação. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre o Debray. Vou colocar um vídeo aqui. O Albert Debray viveu entre 1528 e 1598. Foi um ilustrador e um gravurista do século XVI. Ele fazia ilustrações assim, mais decorativas, né? Mas também fazia algumas ilustrações mais figurativas. Aí está um exemplo de ilustração decorativa e aqui está um exemplo de ilustração ilustrativa. Ele representa aqui Colombo chegando à América, isso em 1494, aproximadamente 2 anos aí, então, depois da descoberta da América. E a gente vê que é uma ilustração toda baseada em relatos mesmo, né? O que mais impressiona ele aqui realmente no Brasil. Ele representa em 1596 essa imagem aí de antropofagia, que foi é considerada a primeira imagem do Brasil de registro aqui da cultura brasileira. Ele registra também imagens da América e também algumas imagens da África e do Oriente. O que chama atenção também nas figuras de Debray é o estilo dele. Ele faz um estilo mais voltado aí para a anatomia clássica, né, grega, e o período grego clássico do Renascimento que eles resgatam, né? Mas ele utiliza aí de forma particular, porque apesar de ele colocar o estilo dele, ele representa todos os relatos dos hábitos daqui dos nativos da América. Aí ele lança esse livro As Grandes Viagens, com as imagens do Brasil, e também as Pequenas Viagens, com as imagens da África e do Oriente. E aí a cena que mais interessante aqui do registro dele é essa cena de antropofagia. Ele registra vários, na verdade, e ele faz esse relato gráfico, né, visual, desse hábito, esse costume dos povos nativos aqui, que era da antropofagia, que é o canibalismo, né? Então a gente vê como que a ilustração ela se utiliza do texto, né? Ela se utiliza dos relatos para poder fazer uma composição, uma imagem, mas no caso assim, com relação ao nosso tema, ela não é uma imagem feita totalmente às cegas. Ela precisa do relato, ela precisa das informações para que possa se criar uma imagem. Mas nem sempre você precisa ter um modelo propriamente. Às vezes o modelo é fundamental para você ter uma referência, né? Mas às vezes você consegue criar baseado apenas em relatos. É o caso do Albert Dürer, que é esse artista do Renascimento alemão. Ele também é do século XVI, e é possível que o Theodor Debray tenha sido influenciado por ele. O Dürer ele era muito detalhista nas suas gravuras. Ele fazia essas gravuras assim, muitos detalhes, muitas informações, com caráter bastante científico mesmo. E também nessa aquarela, por exemplo, a gente vê a riqueza de detalhes e informação que ele quer passar do animal aqui na sua gravura,
mais voltado para a fauna. E o interessante nessa ilustração desse rinoceronte é que o Jules ele nunca teve contato com a espécie em si. Ele fez essa imagem baseada apenas em relatos e em um esboço breve que algum dos artistas tinha feito. E aí ele consegue fazer essa imagem com riqueza de detalhes, baseado nas informações que tinham chegado ao conhecimento dele. Isso aí demonstra como que o artista consegue trabalhar, mesmo que aparentemente às cegas, ele consegue criar uma imagem bem próxima do real. A gente tem, por exemplo, hoje em dia, o retrato falado, né? Que não é uma coisa só de hoje em dia, mas antigamente se utilizavam as formas mais tradicionais. Mas hoje, por exemplo, se utilizam mais formas mais avançadas em tecnologia, né? Mas o desenho é a base para todo esse processo de formação da imagem também, como um retrato falado. O retrato falado também é baseado basicamente em informações dadas pela pessoa que, no caso, foi envolvida aí nessa situação e fez a divulgação de como seria essa pessoa, o criminoso, no caso, né? Então, o trabalho do artista é captar a mensagem que está no texto e ele consegue condensar essa mensagem e transformar em imagem. Mas então, a ilustração era uma imagem narrativa, por isso geralmente precisa ser figurativa. Então, com base no texto, ele vai criar uma narração, uma narrativa, mas uma narrativa visual. Bom, então é isso. Nosso bate-papo hoje foi muito bem mais breve, e nós vamos fazer aqui uma recapitulação do tema para que a gente possa compreender bem. Vamos lá, então? Theodore de Braille, nascido na atual Bélgica, foi um dos primeiros a registrar cenas do Brasil em 1596. Em seus livros Grandes Viagens, onde ilustra também viagens à África e ao Oriente, sem nunca ter estado nesses lugares, suas artes foram baseadas em relatos. Notamos com clareza a influência do Renascimento em suas figuras.